Olá, povo abençoado de Deus, a quarta região. Nós estamos aqui em mais um encontro, mais uma quarta com o bispo, e eu tenho sempre saudado, em primeiro lugar, os metodistas de Minas Gerais, o Ceará e do Espírito Santo, mas obviamente que eu, com muita alegria, quero acolher a todos os amigos, todas as amigas que, mesmo não sendo metodistas ou metodistas de outros lugares, ou não sendo de igreja nenhuma, mas você tem tido aqui essa fidelidade conosco de participação todas as quartas com o bispo. Essa que é uma programação da Igreja Metodista, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós nos reunimos aqui numa live, numa transmissão de exposição de princípios de Deus para nós a partir de um texto bíblico e também de compartilhamento de ênfases da nossa igreja. Nessa oportunidade, quero lembrar que nós estamos trabalhando sobre a restauração das 10 portas de Jerusalém. Lembrando que o povo de Israel, em determinado momento, foi invadido na sua cidade, a sua cidade, Jerusalém, foi invadida pelo povo da Babilônia. Eles quebraram os muros de Jerusalém e destruíram também as portas de acesso à cidade. E eu tenho falado aqui nessas semanas que todas as vezes que uma porta é desabilitada, é destruída, isso impede o acesso de pessoas a determinado lugar. Você queima as portas, destrói as portas, você interrompe o acesso. E o objetivo do povo da Babilônia era impedir o acesso à vida saudável dentro de Jerusalém. Então, quando eles queimam as portas, eles estão inviabilizando uma vida saudável. Nós já falamos de 3 portas. Nós falamos da porta do monturo, da porta da guarda, da porta dos cavalos, o que isso representa para nós. Se você não sabe do que eu estou falando, não acessou nenhum desses vídeos, você pode encontrar facilmente os vídeos aqui na nossa playlist, aqui no nosso canal do YouTube. E nós, nessa quarta semana, vamos falar de mais uma restauração de portas de Jerusalém que representam, que simbolizam restaurações que Deus também quer e pode fazer na nossa vida. Nessa oportunidade eu quero ler o texto de Neemias, capítulo 3, no versículo 6. A gente sempre vai ler Neemias porque Neemias foi a pessoa que Deus usou para a restauração das portas e dos muros de Jerusalém. Neemias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim o texto: Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Vou repetir: repararam a porta velha. Então, dentre as 10 portas de Jerusalém, nós temos uma que é chamada Porta Velha, a Porta Velha. A Porta Velha, assim, era chamada porque, dentre muitas outras coisas, a gente deve saber, ou deveria estar atento, que a cidade de Jerusalém foi construída a partir de uma outra cidade mais antiga que ela, que já existia, a cidade chamada Salém. Então, a cidade de Salém, que de alguma forma acabou sendo uma antecessora da cidade de Jerusalém, já tinha uma porta ali. E essa porta, que já era dessa cidade anterior a Jerusalém, acabou se tornando um símbolo, um memorial, uma referência histórica dentro de Jerusalém. Então, queimar, destruir a Porta Velha, era estar afetando diretamente as emoções do povo de Jerusalém. Destruir a Porta Velha era uma agressão às memórias, às referências históricas do povo de Jerusalém. Diferentemente de outras portas que eu já falei aqui e algumas outras que eu ainda vou falar, que representam literalmente bloqueios de acesso do povo, como por exemplo a porta do monturo. Quando você queima a porta do monturo, você está impedindo que o povo de Jerusalém possa tirar o lixo de dentro da cidade e jogar no Vale do Inom, que era a lixeira de Jerusalém. Se você não tira o lixo de dentro da cidade, você tem que conviver com ele. E conviver com lixo dentro de casa é algo muito desagradável. A porta dos cavalos dava acesso dos cavalos e aos cavalos de Jerusalém.
A porta da guarda era a porta onde se inspecionava as pessoas que entravam dentro da cidade. A porta velha representava não literalmente uma passagem, não literalmente um acesso do povo, mas uma memória afetiva do povo de Jerusalém. Era uma agressão à referência histórica do povo. E o povo da Babilônia sabia muito bem o que eles queriam. Estrategicamente, eles queriam ferir de morte o povo de Israel. Então, ao destruir, ao queimar a porta velha, eles estavam afetando diretamente nas memórias e nas referências históricas do povo. Lembre-se do que eu falei, antes de Jerusalém tinha a cidade de Salém, e essa porta, que foi chamada propositalmente Porta Velha, representava essa afetividade do povo. Era uma porta que era uma referência histórica para o povo de Jerusalém. Então, restaurar a porta velha na nossa vida não é trazer coisas ruins, coisas antigas ou velhas que nós não queríamos trazer de volta e a gente está trazendo. Restaurar a porta velha, a porta antiga na nossa vida, não significa apenas uma memória, não significa apenas um lastro memorial, não significa apenas uma questão de referência histórica, mas representa para nós coisas que nós deixamos para trás e precisamos avivar na nossa vida. Referências históricas não estritamente no sentido de afetuosidade ou afetividade, mas significa que nós precisamos trazer de volta, a partir dessas referências antigas, desses marcos antigos que a Bíblia fala que nós não devemos remover, nós precisamos trazer isso de volta como algo efetivo na nossa vida. É lembrar de coisas que já foram importantes na nossa caminhada e atualizar essas referências para efetivamente elas serem importantes mais uma vez na nossa vida. Então, restaurar a porta velha significa restaurar referências históricas de coisas que nós já vivemos com Deus e que precisamos avivar, que precisamos trazer de volta à vida. Então, nessa oportunidade, eu quero desafiar você a fazer um esforço e buscar dentro da sua alma quais são as referências históricas de coisas que Deus já fez ou te chamou para viver com Ele e que já há algum tempo você não vive. É a restauração da porta velha. Quer ver uma coisa que pode nos ajudar a trazermos a restauração da porta velha na nossa vida? É a referência histórica do chamado de Deus para nós. A referência histórica de um chamado de Deus. O chamado de Deus para nós é a coisa mais importante na nossa vida. É o que dá sentido à nossa história, é o que dá sentido à nossa vida. E mesmo você que está aqui agora acessando esse vídeo por acaso, saiba que o que nós chamamos, o que nós nominamos, o que nós adjetivamos como chamado de Deus, é o que Deus fala conosco para fazermos a partir de uma lógica, de um projeto dele e que dá sentido à nossa vida. É o que nos faz ter uma vida de qualidade, é o que nos faz ter uma vida que vai dar, de alguma forma, sentido a todas as outras coisas que nós vamos assumir e acolher como propósito de vida. Isso é chamado. E nós precisamos restaurar a porta velha, trazendo de volta referências históricas do chamado que Deus nos fez. Eu tenho, por exemplo, na minha vida, referências pontuais, históricas na minha alma, do chamado que Deus me fez, do chamado pastoral. Ao olhar para trás, eu consigo lembrar dos momentos iniciais da minha caminhada ministerial, que eu tive clara e inequívoca certeza de que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Quando lá na minha adolescência, ao dirigir um ponto de pregação da minha igreja, que era na minha casa, na segunda-feira e quarta-feira, num outro espaço alugado pela igreja, eu comecei ali a me desenvolver como um evangelista, como alguém que com 14, 15 anos já estava aconselhando pessoas, fazendo com que pessoas refletissem sobre as suas dificuldades e o que elas precisavam fazer para melhorarem de vida, a partir, logicamente, de princípios bíblicos. E quando eu lembro daquele momento,
eu percebo que foi exatamente naquele contexto que Deus confirmou na minha alma que estava me chamando para o ministério pastoral. Então, todas as vezes que eu sou tentado a fugir do chamado pastoral, todas as vezes que eu sou tentado a desanimar naquilo que Deus me chamou para fazer, eu olho para trás e busco a minha referência histórica de chamado. Eu lembro da minha vida com 14, com 13, com 14, com 15 anos, com 16 anos, quando, liderando esse ponto de pregação da minha igreja, Deus despertou em mim a convicção do chamado ao ministério pastoral. Quando eu restauro na minha mente, na minha alma, essas referências históricas da minha adolescência, quando eu comecei como evangelista, é impossível hoje, passados 21 anos que eu iniciei o meu ministério pastoral, é impossível que, passado esse tempo, eu, no momento de desânimo, que eu penso em olhar para trás, é impossível que, ao buscar essa referência histórica de chamado de Deus, eu não me anime de novo. É impossível que eu não avive dentro da minha alma essa perspectiva de que Deus me chamou para ser um pregador, um evangelista e um pastor de ovelhas, de pessoas que precisam ouvir orientações bíblicas. Isso é impossível não acontecer. Então, eu quero te chamar a restaurar a porta velha na sua vida, atualizando referências históricas, dentre muitas coisas, primeiro, do seu chamado. Porque eu sei que tem gente agora me assistindo, me ouvindo, que perdeu sua referência histórica de chamado de Deus. Há muito tempo o chamado de Deus já fez sentido para você, mas não faz mais. Hoje você está envolvido em uma porção de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza que tem um monte de gente assim agora, mas Deus te chamou aqui nessa live para restaurar a porta velha na sua vida. Então, primeiro, referência histórica do chamado. Aí eu lembro do profeta Abacuque, quando Deus falou para ele o seguinte: escreva em letras garrafais para que até quem passe correndo consiga ler o chamado e a revelação que eu vou te dar. Quando Deus manda Abacuque escrever em letras garrafais o chamado, significa que Deus queria que Abacuque entendesse, e que por conseguinte eu e vocês também, que nós entendamos junto com Abacuque que o que Deus nos chamou para fazer precisa estar explícito, precisa ser muito claro para todo mundo. Segunda forma pela qual nós conseguimos restaurar a porta velha na nossa vida é atualizando, é buscando referências históricas de amizade e de relacionamento com Deus. Aí eu vou lembrar de uma história muito conhecida, que quando Deus refez toda a dinâmica do ser humano através de Noé e da arca que Noé construiu, salvaguardando a sua família e os animais que ele guardou na arca, Deus disse para Noé o seguinte: toda vez que você vir aquele arco colorido no céu, você vai lembrar que eu tenho uma aliança com vocês, que eu tenho compromisso de me relacionar com vocês, seres humanos. Então, Deus está me chamando a restaurar a porta velha, restaurar referências históricas de um relacionamento com Ele, de amizade com Ele, de relacionamento íntimo com Ele. Eu quero desafiar você a fazer o mesmo nessa hora. O que você pode usar como referência de um relacionamento de amizade com Deus? Qual referência histórica de amizade e relacionamento com Deus que você pode usar? Olhando para a sua vida, olhando para trás, quais foram os momentos, qual foi o momento mais significativo de intimidade, de relacionamento, de comunhão que você já teve com Deus? Se você consegue lembrar desses momentos agora, eu desafio você a fazer desses momentos a sua referência histórica de relacionamento e de comunhão com Deus. E fazer as mesmas coisas. E voltar àquele primeiro amor. O texto bíblico, quando a gente fala de primeiro amor, a gente lembra do texto bíblico lá do livro de Apocalipse, quando Deus, se relacionando, falando com uma das igrejas ali da Ásia, ele usa João e diz o seguinte: olha, vocês são bacaninhas, vocês são legalzinhos, vocês são tudo gente boa. Eu só tenho uma coisa contra vocês:
vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram a intensidade das primeiras coisas, vocês abandonaram a intensidade das manifestações, das coisas que já foram muito importantes para vocês lá no início. Eu quero que vocês voltem para lá. Restaurar a Porta Velha era muito mais do que um acesso à cidade de Jerusalém. Como foram os casos da porta do monturo, da guarda, dos cavalos. Mas agora a Porta Velha representa uma referência histórica que o povo de Israel não queria abandonar. E o povo da Babilônia, para magoar, para ferir o povo de Israel, foi lá e queimou essa porta. E o inimigo das nossas almas, ele é muito interessado que a Porta Velha seja queimada na nossa vida. Porque quando a Porta Velha, quando as referências históricas são queimadas na nossa vida, quando os marcos históricos, como diz a Bíblia, não abandone os marcos históricos, quando os marcos históricos são abandonados, o diabo, o inimigo das nossas almas, sabe muito bem que a gente se distancia daquilo que Deus nos chamou para viver ao lado dele. Então, restaure a Porta das Águas, a Porta Velha, a Porta das Águas a gente ainda vai falar, mas restaure a Porta Velha na sua vida através da referência histórica do chamado de Deus, da referência histórica de relacionamento e intimidade com Deus. Assim como Deus queria que o arco colorido fosse símbolo de que ele tem comunhão com o ser humano, ele quer que você tenha também um símbolo de comunhão e de relacionamento com ele. Busque isso na sua memória e viva isso de novo. E eu quero encerrar pontuando para vocês mais uma referência histórica que pode nos ajudar a restaurar a Porta Velha. A referência histórica das intervenções de Deus. O texto bíblico diz em Êxodo capítulo 17, versículo 14, que quando o povo de Israel venceu os amalequitas, Deus se dirigiu a Moisés e falou com ele o seguinte: olha, escreva para que Josué e as gerações futuras saibam, para que fique guardado na memória do povo, para que todo mundo saiba que eu, o Senhor, vou intervir na história do povo de Israel e vou riscar do mapa os amalequitas. Ou seja, que vocês viveram hoje de dificuldade com os amalequitas, vocês nunca mais viverão. E manda Josué escrever nisso para que as gerações futuras saibam disso. Para que todo mundo em algum momento saiba que eu sou o Deus que coloco a mão e faço as intervenções que precisam ser feitas para livrar o meu povo de qualquer inimigo. Então nós também precisamos criar essa referência histórica daquilo que Deus já fez na nossa vida. É a Porta Velha sendo restaurada. E tem gente que tem dificuldades, em assumir que Deus pode ainda hoje intervir, colocar a mão dele, te livrar, colocar possibilidades, caminhos novos para você passar, esquecendo o que Deus já fez no passado. O que Deus queria era que o povo de Israel lembrasse o seguinte: olha, se Deus já tirou os amalequitas da nossa cola, significa que nada, absolutamente nada, será impossível para Deus fazer. E Deus queria que o povo tivesse isso como algo escrito para que eles nunca esquecessem disso. E eu gostaria nesse momento que você fizesse um esforço também de memória e lembrasse quantas vezes Deus já interferiu na sua vida, quantas vezes Deus já te livrou. Uma expressão que eu costumo muito usar: quantas vezes você já disse, dessa eu não saio, agora estreitou de vez, rapaz, agora o negócio ficou pesado, agora ficou bravo mesmo, dessa situação eu não saio. Quantas vezes você já não disse isso? E você não saiu? Você não chegou até aqui? Então lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Busque essas referências históricas e atualize na sua alma que se Deus fez no passado, se Deus te livrou no passado, Ele pode continuar te livrando, porque Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então eu desejo para a sua vida a restauração da Porta Velha. A Porta Velha não é para você fazer associação com o texto de Coríntios, onde diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é velho nesse sentido. É Porta Velha no sentido de referência histórica.
Havia uma cidade, a cidade de Salém. Jerusalém foi construída a partir dessa dinâmica de uma cidade que já existia, e essa porta foi mantida lá. Era uma referência histórica para o povo. Quando o pessoal da Babilônia veio, destruiu os muros e queimou a porta velha, isso foi um tiro de morte. Isso foi um tiro de morte na alma do povo de Jerusalém. Era uma referência histórica que eles não podiam abrir mão. E eu digo a você, se você não abrir mão da referência histórica do seu chamado, para o que Deus te chamou para fazer, e voltar para isso, se você fizer uma referência histórica da amizade e relacionamento com Deus, a partir dos momentos que você já viveu intensamente com Ele, se você fizer uma referência histórica a partir daquilo que Deus já fez, já te livrou, você vai sempre lembrar que Deus ainda pode fazer hoje. Eu quero orar por você nesse momento, para nós encerrarmos esse tempo, essa quarta porta restaurada também na nossa vida, a porta velha. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que a porta velha seja restaurada na vida dos meus irmãos e irmãs, como eu desejo que seja na minha vida. E a porta velha não é a representação de coisas ruins do passado, ou até mesmo coisas boas, que a gente fica preso lá no passado. Não é ficar preso no passado, mas como o Senhor compartilhou conosco, a porta velha é a representação de referências históricas, de coisas que são boas, de coisas que foram positivas e que nós não deveríamos sair de lá, não vivendo no passado, mas como princípio. Restaura, Deus, a referência histórica do chamado, da amizade contigo, do relacionamento contigo e das tuas intervenções, de quando o Senhor já colocou a tua mão forte na nossa vida e nos livrou do mal. Faça isso agora, Pai, para que esse teu filho e essa tua filha que estão desanimados possam lembrar que o Senhor já fez, o Senhor pode voltar a fazer. Que essa pessoa, Deus, que agora está tão distante do teu trono, da tua graça, do teu amor e da comunhão contigo, possa se lembrar de como era bom te ouvir, como era bom viver aos teus pés e possa voltar para essa posição histórica e de princípios. Para que esse teu filho e para essa tua filha, Pai, que agora participa dessa transmissão, possa ser imprescindível lembrar e escrever em letras garrafais o chamado que receberam para atualizarem nas suas vidas aquilo que o Senhor deu como incumbência nessa terra. Restaura a porta velha na nossa vida. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos fechando e encerrando mais um Quarta com o Bispo. Lembrando, comente, escreva aí seu nome, de onde você está acessando, qual é a sua igreja, compartilhe o link desse vídeo para muitas pessoas e curta. Você não perde nada. O que você perde agora em parar tudo? O que você perde agora em parar tudo e apertar aí o botãozinho do curtir? Você ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas com esse simples ato de apertar esse joinha aí. Que Deus te abençoe. Se você não acessou as outras semanas, você pode acessar nos vídeos aí na playlist do canal. Até a próxima quarta-feira, Quarta com o Bispo. Deus te abençoe.